ex-mulher de um calvinista. Ah, é? Cara, Mercedes. Sei. Ela se deselegeu do casamento? Casou com o Mercedes-Benz, Caio. Ah, casou? Peraí, casou com o Mercedes-Benz ou casou com a capa da Não, ela casou com o Mercedes. Quando tirou a capa, ela encontrou uma fubica. Então ele casou com a capa. Uma fubica. Mas uma fubica mesmo. Sabe o que é uma fubica? Já tive uma, cara. Já teve uma fubica? Eu também tive. As minhas fubicas. O que é fubica? O chão é um carro tão horroroso, tão ferrado, tão furado. Qualquer um. Ah, o fubica é um adjetivo. Fubica é um adjetivo para o carro estrupiado. É o tipo de carro que você chega no posto, ele pergunta, vai óleo ou vai gasolina? As fubicas que eu tinha, eu dirigia sem poder botar o pé no chão, porque o asfalto passava por baixo. O meu banco de trás tinha um tronco atrás para eu não virar. Ah, já botei tronco também. Tronco, o banco não virar porque o banco estava solto, todo podre de ferrugem. Sim. Então o banco do passageiro tinha uma tábua para o cara não se assustar com o asfalto que passava embaixo. E eu com o Círio e o Davi, eram crianças andando no banco de trás desse carro. Hoje em dia a polícia ia me prender. Eu botava do lado de cá, do lado esquerdo, um saco de 60 quilos no porta-mala, para ele ir nivelado. Eu vendi ele com saco e tudo. Olha, sem saco não funciona. Não, ele vai sempre pra cá. Aí eu vendi, não falei não, o carro ia Eu tive um tão horrível que o povo da igreja me apelidou de a Grande Tribulação. Era uma caravan vermelha. Eu cheguei lá e queriam me dar um carro novo. Eu digo, que carro novo? Eu só estou precisando de um carro para dirigir amanhã. Eu tinha acabado de chegar. Pastor, o senhor tem que ter um carro de que nada. Aí tinha um irmãozinho lá, eu vi escrito assim, vendo. Eu falei, é seu? Quer vender? Quanto custa? Era uma besteira, R$500, vamos supor. Eu dei assim, falei, posso levar? Eu estava mudando para lá. Rapaz, mas era tão horrível o carro. Tão horroroso. Que eu chegava e o povo dizia, lá veio o pastor na grande tribulação. Que o bicho era um horror. Aí depois de um tempo eles não aguentaram, eles se sentiram tão mal por mim que me deram um carro bonzinho. Queriam dar um novo, eu digo, eu não compro carro novo, não aceito. Só aceito usado. Porque você tira da loja, está valendo 30% menos, então por favor me dá um usado. Porque já vem com menos valor e é a mesma coisa. E vem já no preço justo. Sim, já vem amaciado, tá legal. Se for de uma irmãzinha, então, de uma mulher, fica que é uma delícia. Já vem rodadinho, gostoso. Grande tribulação. Grande tribulação. Tem carro que é tão ruim, mas tão ruim que você para no posto de gasolina e fala pro cara assim, completa o tanque, o frentista fala, pra quê? Você não vai chegar até ali. Ele não tem futuro. Não, tá igual você na Madame Diana. Lá na Dona Diana. Dona Diana. Eu tinha uma tribulação também desse. Eu resolvi consertar o freio dele, tava sem freio. Falei, pô, vou dar um grau no freio dele e tal, tudo bem. Aí eu levei no cara, falei, troca tudo pra mim, tal, show de bola. Meu carro agora vai ter freio. Eu gastava uns 200 metros para dar uma freada urgente. Uma rapidinha. Uma rapidinha, 200 metros. Aí o cara foi, arrumou o carro todinho, falou, cara, esse carro não tem freio. Eu falei, pois é, e tal, não sei o quê. Fui sair da oficina todo feliz, cara. Falei, pô, agora eu vou dar uma acelerada, dar uma freada potente, né? Acelerei o carro, freiei. Na hora que eu freiei o eixo traseiro, ele saiu. Veio. Igual uma dentadura projetada. A roda ficou para trás, o carro atropelou o eixo dele. Vixe. Foi lindo. E você sofreu menos do que na queda do cavalo há no ano passado. Ah, sim, a queda do cavalo. O cavalo foi pior. O cavalo é pior, né? O cavalo foi pior. Eu tava no cockpit. No cockpit. Cavalo não. Não. Não, não. Tava no... Eu tava enrolado no asfalto, achatado. Lá você tava no cockpit. Lá no cockpit. Cuspido, né, cara? Escarrado. Que horroroso. Meu Deus. Então, ex-mulher de um calvinista, né? Vamos lá. Meu querido pastor, estamos tão longe fisicamente, mas é incrível como já não posso um dia ficar sem ouvir sua voz, seus ensinamentos. Muito obrigado. Durante 8 anos fui casada com um pastor batista calvinista. Sim. Mas que pelos seus exemplos de vida compreendi que era tudo teoria. Ele devorava livros. Sim. Tinha mais de 5.000 livros. Ele devorava livros. Passava os dias no seu aquário lendo.
Mas depois, e ficando cada vez mais zangado, mal-humorado. Olha, eu conheço centenas de pastores cujas esposas me disseram a vida inteira a mesma coisa. Mulher de pastor, super intelectual, que passa o dia lendo e meditando, e cita todos os comentaristas e os teólogos. Sabe tudo assim, né? Tudo, mas vão ficando tão amargos, tão mal-humorados, tão sem endorfina, tão sem movimento, tão sem alegria orgânica. Vão ficando tão para dentro, vão tendo as vaidades das frases, das lembranças, a vaidade das coletâneas. É o que os alegra momentaneamente, mas eles perdem a ponte da alegria, do beijo, do abraço, da vida, da leveza, da brincadeira, de um besterol saudável, do esporte, de um monte de coisa, e vão ficando seres chatos, desagradáveis, meticulosos, infelizes. Eu posso sair descrevendo, e um monte de senhoras casadas com homens religiosos, pastores, ministros, sacerdotes, com o mesmo perfil, vão dizer: mas como é que você sabia que é assim, Caio? Não estou tendo nenhuma revelação, eu só estou exercitando a minha memória da continuidade de uma quantidade enorme de declarações idênticas vinculadas ao mesmo perfil. E aí? Mas depois, nos momentos difíceis, a fera não era nenhuma. Né? Lendo. Na hora do vamos ver, não tinha pegado. O cara prática, não aguenta o tranco. Não tinha... Eu na igreja ouvia ele pregar excelentes estudos e pensava, aspas, como é possível alguém falar assim e não colocar nada em prática? Resumindo. Aquilo é para os outros e é para fora. O evangelho é para o povo, não é para mim. Eu já fiz o favor de ensinar ao povo o que eu acho que é o ensino certo. Portanto, ganhei a prerrogativa de relaxar, de tirar férias do ensino da palavra e viver ao meu bel prazer, como psicologicamente, inconscientemente, é assim que muitos dos que não são totalmente insinceros praticam. E os que são completamente insinceros fazem assim. Bom, dos males o menor. Pelo menos eu posso dizer que para os outros eu ensinei correto. Na minha vida, até hoje, o evangelho não conseguiu ser prático em mim. Mas eu sei contá-lo certinho para os outros. E aí o cara acha que isso o justifica, como se houvesse algum bem do evangelho que pudesse me ser benéfico, apenas porque o que eu diga faça bem aos outros e não seja realidade e vida para mim. Aí acerca de mim apenas se dirá: eu nunca te conheci, porque você nunca me provou. Embora para os outros eu tenha ensinado o que é certo. Eu só não me ensinei acerca do que é bom e não tive o humor na verdade para praticar a verdade com a qual eu consentia. Portanto, eu me condenei naquilo que eu aprovei o tempo todo. E bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que prega, nem se condena por aquilo que aprova. É tragicamente simples assim. E aí? Ele seria muito mais feliz, e a própria família, se ao invés de ele nunca ter pregado nada, mas aprendesse a dançar, igual aquele papagaio de ontem. Claro, o papagaiozinho de ontem. O que é aquilo? É. Olha só, eu lembrei dele, você falando, lembrei do papagaio, era muito mais leve. O papagaio não sabe pregar, mas aprendeu a dançar, que foi uma maravilha, né? Que lindo. Conheço gente assim, cara, que não manja nada, nunca ouviu falar. Mas a vida é tão linda que é o próprio evangelho. É gostoso, é leve estar ao lado de gente igual aquele papagaio. As pessoas são fantásticas. Não fala, às vezes não prega nada, mas está tão leve que você quer. A pessoa é a mensagem. Cara. Isso que o povo não aprendeu até hoje, os religiosos não aprendem, e os pastores muito menos. Pastor, então, não aprende nunca. Porque ele foi para o seminário para se tornar superior aos demais. Em tudo. No saber, no conhecimento. Seminário é uma fábrica de superioridade teológica cristã
e humana, supostamente. Você vê que os próprios crentes avaliam o pastor dessa maneira, dizendo, mas eu não sei como é que alguém foi para o seminário e não aprendeu isso. Parece que o seminário realiza essa magia. Então, você vê essa quantidade enorme de pessoas que não enxergam que a mensagem sou eu, não é o que eu falo. Tem gente aí que pode te ler o Velho Testamento em hebraico, de carreirinho, como se estivesse lendo um gibi, de tanto que sabe a língua original. Como disse aquele nosso querido ateu, e daí? Mas sabem. Pra quê? Mas sabem. O grego. Podem ler grego como quem lê a revista Caras. Pra quê? Você olha para o cara e não vê nada do evangelho encarnado nele. O que você vê é sua angústia, aflição, desassossego, perturbação, mas hebraico, grego, aramaico, ou os teólogos, ou as doutrinas da denominação, ou o ensino da cartilha, o cara sabe. Pra quê? Pra quê? Se não me trouxe nenhum bem, se não me deu paz na aflição, se não me trouxe serenidade na tribulação, pra quê? Se não gerou em mim perseverança contra e na adversidade, se não produziu em mim resistência na hora da opressão, se não gestou em mim alegria contra os dissabores artificialmente provocados pelos patrocinadores da raiva na minha vida, ou do ódio, ou do antagonismo. Que evangelho é esse, que boa nova é essa, que não me faz primeiro grávido de tudo que é bom? Ora, o evangelho não é para ser um discurso, não é para ser uma fala. O evangelho tem a obsessão de ser uma encarnação. Prova disso com certeza é que o verbo, a palavra, o evangelho se encarnou, a boa nova, ficou 30 anos sem dizer nada. É mesmo, Caio? Só vivendo, só encarnada. 30 anos sem dizer nada. O Jesus deu o dízimo de falas para o mundo. Deu 3 anos de falas, não sem esforço propagatório. Falas sem escriba acompanhando, sem uma estratégia de divulgação, sem assessoria de imprensa, segurança, escrevendo textos na areia, como em João 8, para nem divulgar o que disse, para no final João dizer, olha, se tudo que ele disse tivesse sido escrito, não caberia o que a gente teria, os escribas para anotar, porque cada gesto dele era um livro da vida. Aleluia, Caio. Glória a Deus. E veja como ele se despreocupou completamente disso, porque antes de ser um discurso, o evangelho é uma mensagem encarnada. Em quem prega primeiro, não, começar, né? É bem depois, a fala tem que vir bem depois da vida. A vida tem que tornar a fala já uma obrigação do ser. Porque o ser já derramou a fala como mensagem por todos os poros da sua existência. Aí também, quando você fala, isso vem carregado de autoridade. É daí que vem o poder. É isso que quebra a penha. Porque por trás tem uma vida que calça. Uma vida que sabe, que prova. E essa energia vaza. E até o diabo sabe. Os inimigos tremem. Você olha e vê aquela porcariazinha pequenininha, mas nele é verdade aquilo. Como quando aqueles 3 bandidos, só para ilustrar, com uma coisa tópica, eu estou falando de algo infinitamente mais abrangente. Mas para ilustrar, como meu pai, 4 meses antes de morrer, estava em casa, tomando café da manhã, comendo uma papinha dele ali, com a bengalinha dele do lado de cá, a bengala aqui, a muleta aqui, e tomando o mingauzinho dele. Cego, só com 15% de visão periférica do lado de cá,
com a minha mãe sentada neste canto da mesa e aqui o chofer dele, que o levava para os lugares onde ele ia para visitar pessoas e fazer coisas. E de repente ele ouve um barulho na casa, mas ele pensou que era o pastor Rai, que morava na vizinhança, entrando. Ele ia toda manhã e brincava muito com o Gildo, que era o motorista do papai. Sempre brincavam sobre futebol, política, e cheios de muita algazarra, um com o outro. E o papai já estava acostumado, de modo que ele nem levantou a cabeça, ele só pensou, opa, hoje o Rai entrou animado aqui, está representando um papel agressivo contra o Gildo. Mas esses meninos são engraçados a si mesmo. E ficou sem dar a mínima. E como é que eles entraram? Naquele tempo, o portão da casa de papai e mamãe vivia aberto, escancarado, qualquer um entrava. Como é que foi a aproximação que eu quis dizer? Como é que foi essa brincadeira? Com três homens altos, o mais baixo tinha 1,70 m e pouco, tinha um com mais de 1,80 m, fortes, depois se soube que eram policiais de uma elite policial, com armas automáticas, entraram na casa, rendendo botaram armas na cabeça do Gildo, apontaram para a mamãe, papai tomando a comida dele, comendo, nem viu nada, continuou aqui, e ele dizendo, ninguém mexe, se mexer morre, não sei o quê. E o papai disse, o pastor Rai chegou animado, deve ter trazido alguém com ele, porque tá uma falação a 1,5 m dele, ele aqui, ó, na pureza e na inocência, tomando a sopinha de manhã. E os meninos lá, e os bandidos falando, e o Gildo com a cabeça deitada na mesa com uma arma automática no ouvido e a mamãe parada olhando. Aí eles gritaram outra coisa e botaram o revólver mais incisivamente, a pistola na cabeça do Gildo. E a minha mãe disse, parem com isto, em nome de Jesus. Aí quando o papai ouviu a mamãe dizer isso, ele disse, a minha velha não toma o nome de Deus em vão. Não fala isso à toa. Não, o nome de Jesus aqui em casa não é bolota. Aí ele foi, arrumou o óculos dele assim, aí olhou. Quando ele olhou, ele disse que viu aqueles 3 homens ali, viu que brilhava, tinha arma, falou, é um assalto. Aí ele, do jeito que ele estava aqui, ele só fez assim, ó. Ficou em pé, o cara vai perdendo tamanho, vai ficando velho, vai encolhendo todo, ele estava pequeno. Ele ficou em pé, cego, e olhou e disse, ponham-se para fora da minha casa já! Agora! Rapaz, esses homens saíram correndo pela porta. E não voltem! Ninguém tira nada de mim. Eu dou quando eu quero. Saiam! E saíram se atropelando, foram caindo uns pelos outros, acabaram presos na esquina. E papai sentou de volta, não quis nem saber o que era, continuou tomando a papa. Aí lá vinha a mamãe com uma água com açúcar, diz, Caio, você quer? Diz, o que, minha filha? Água com açúcar? Ele, mas estraga a água, botar açúcar, eu não estou com sede. Não, foi só por causa desse susto. Ele falou, não, mas foram eles que levaram. Eu não tive susto nenhum, eu não sou assustável, minha filha. Deixa eu terminar minha papinha. A autoridade vem daí, meu amigo. Aí Josué diz, sol detente em Gibeon, vale, e tu, lua, no vale de Aijalon, e o sol se deteve e a lua parou, tendo Deus ouvido a voz de um homem que encarnava a sua consciência de Deus com honestidade. É aí daí que vem o poder, é daí que brota a autoridade. Sem ter nenhuma teologia feita. Não precisa. A teologia sou eu. A minha teologia é como eu como pão, é como eu bebo a água, é como eu dou pão, é como eu dou água, é como eu abraço, é como eu acolho, é como eu interpreto, é como eu sou, é como eu vivo. Essa é a minha teologia. A minha existência é a minha teologia. Eu não tenho nenhuma teologia válida que não seja aquela que eu encarne. Não tem capa em cima do seu carro. Não, não tem. Porque para Deus não há. A única teologia da minha vida é aquela de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa teologia racional, é o vosso culto racional, é a vossa expressão de ser com sentido, para que possais experimentar e provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim, tão né? óbvio. Experimenta na vida, né? Na vida. Isso é a minha mensagem. É o que eu vivo, não é o que eu falo. E aí? Resumindo, depois de nos separarmos e durante a separação, deu para ver exatamente como ele era vazio de Deus. Confesso que na altura eu não pensei muito nisso, não. Uhum. Mas a verdade é que é triste, sabe, Caio? Uhum. Só depois de me separar conheci o evangelho verdadeiro ouvindo você. Uhum. E sabe o que eu descobri, Caio? Sim. E depois ele confessou que era verdade? Meu marido pregava mensagens suas literalmente. Uhum. E todas as pessoas a pensarem que todas aquelas pregações eram fruto de tanto estudo. Isso tudo me fez pensar que realmente há tanto pastor pregando aquilo que nunca viveram. Uhum. É, acima de tudo, uma tristeza. É verdade. E, infelizmente, a grande maioria fala do que não conhece, do que não provou, do que não se tornou entranha nele, do que não se entranhou no ser, do que não virou carne, não virou sangue, não virou pensamento, não virou atitude, não se tornou comportamento, não é vida para a pessoa. E aí, ela vai ser apenas uma máquina de repetições, como aquela menina que a gente mostrou mais cedo aqui, que decorou todos os estereótipos da ambiência religiosa onde ela vive. Outros fazem suas pesquisas e com relação a esse fato aí de pregar mensagens que eu tenha pregado, ele mais a torcida do Flamengo por aí afora. Tem gente que diz para o mundo que me odeia, mas só prega o que eu ensino. Quanto mais dizem que me odeiam, mais aparentemente o que eles pregam passa a ser uma coisa que eles creram. Quando não é verdade, eles não creram em nenhuma direção. Mas para eles, eu não sirvo como uma identificação pública, mas o que eu digo é para eles o que eles acham de mais adequado a dizer, segundo a vaidade de compreensão deles para o público que os ouve. Então, para isso eu presto. Para o resto, não. E sempre foi assim, até no tempo em que eu prestava para tudo, o pessoal fazia do mesmo jeito, e para mim não tem nada a ver, eu não estou preocupado com isso, exceto com a tristeza de que as pessoas anunciem o Evangelho sem terem-no conhecido para elas próprias. Nossa. Essa é que é a grande tristeza. O resto, meu Deus, quem me dera o mundo inteiro saísse pregando as coisas que eu ensino da parte de Deus com a convicção de as fazer com sinceridade e verdade segundo o Evangelho. Quem me dera. Tomara todo o povo de Deus ensine a palavra assim. Agora, tomara que não seja só um falar para fora, sem raiz, sem carnegão, sem espigão, sem vida, sem carne e sangue de coerência na própria existência. VNV TV, o canal é você.